Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Jornada do Conhecimento. Eu sou o Marcelo Fonseca, host do podcast, e hoje é o episódio continuidade, a sequência da série Consciência Negra, e temos aqui uma figura muito importante, que é a primeira mulher de muitas que vão sentar nessa cadeira, em frente a mim aqui para conversar com vocês sobre racismo estrutural, sobre dificuldades da trajetória, sobre coisas boas que aconteceram, histórias inspiradoras, e para contar diretamente aqui de quem vive isso, para escutar diretamente de quem vive isso, eu tenho aqui a Kelly. Muito obrigado, Kelly, pela presença, Eu que disponibilidade. agradeço. Muito feliz de você estar aqui. Primeira mulher da série Consciência Negra, de muitas que vão vir aqui, como eu disse, hein? Ô, louco, que responsabilidade. Essa informação você não tinha me dito antes, Não tinha te né? passado, não tinha te passado. Mas eu fico Tivemos muito três feliz. aqui, o Caio, o Fábio, o William, estávamos conversando no off que você já assistiu. Sim. A ideia é ter perspectivas diferentes dentro do mesmo grupo, considerando que a formação, estudo, trajetória, coisas que deram certo, dificuldades, cada um tem uma lente de mundo diferente. E é por meio dessa lente de mundo diferente que cada um tem, é único e singular, a gente pode conversar sobre coisas corriqueiras da vida, sobre insegurança, sobre desconfortos, sobre possíveis evoluções que tivemos ao longo da trajetória dessa luta, que é muito importante conversar. E Kelly, a ideia aqui não é só pregar para convertido. A gente quer que e torce para que essa conversa vão para as pessoas dos quase 50% da nossa população brasileira, que são das pessoas brancas, que são de grande valia e importância nessa luta. E a gente só vai evoluir nessa luta de combate ao racismo estrutural, de diminuir as diferenças, os olhares e os torções de nariz, quando a gente tiver pessoas além daquelas que fazem parte do nosso grupo, semelhantes a nós, de pessoas negras, para compactuar e ajudar aí nessa luta do antirracismo. Agora conta pra gente, quem que é a Kelly? O que que você faz? O que que você gosta? Fica à vontade para falar um pouquinho sobre você. Bom, Kelly, eu gosto muito de me apresentar com meu sobrenome, então eu sempre falo Kelly Santana. Muito bom. Sou filha do Jair de Santana, com a Márcia Maria dos Santos. Sou esposa da Aline. Estou muito feliz, sou uma amante da psicologia, já atuamos juntos, então eu Sim. gosto muito também de falar de treinamento, desenvolvimento, e tenho também desempenhado um papel de liderança, que é algo que eu aprendi ao decorrer da carreira e agora eu estou podendo exercer. Estou no primeiro degrau, vamos dizer assim, né, da liderança, estando numa cadeira de supervisão e tenho ambições ainda a conquistar, mas muita coisa já aconteceu e eu espero aqui ao decorrer da nossa conversa poder falar um pouquinho também desse desenvolvimento. Perfeito. Kelly, qual que é a visão que você tem sobre a data comemorativa da consciência negra e pegando carona com essa data os demais meses do ano e o ano seguinte, é claro, não é... O mês é muito mais para uma chamada mais forte, para uma referência de campanha. Como que você vê o período da consciência negra, essa temática no quesito educação, conscientização das pessoas, tanto para os nossos semelhantes quanto para todos os demais grupos, as pessoas brancas, em relação a essa luta importante? Sim. Na sua fala, Má, você já trouxe algo que eu acho que é um valor. A questão do racismo não é um problema do negro, né? Inclusive, isso já foi falado aqui, eu não Já, lembro se foi pelo Fábio. foi pelo Fábio. Né? Mas a gente também encontra na literatura isso. Você trouxe muito o papel das pessoas brancas, né? Da branquitude, de a gente ter pessoas aliadas à nossa causa. E eu acredito que esse momento, né? Agora a gente já invadiu dezembro e eu acho importante, porque você continuou falando e eu acho que é isso mesmo, a gente trazer essas pessoas para um momento de chamar atenção para um assunto que ele é do nosso dia a dia, né? Então, é um marco, vamos dizer assim. Assim como a gente tem outros marcos, né? Outros meses que a gente utiliza ali para falar de assuntos específicos que a gente precisa trabalhar ao decorrer do ano, aproveitando, né, que eu sou mulher, por exemplo, Outubro Rosa, né? Que se fala ali do combate ao câncer de mama, da prevenção. O novembro ali, a gente colocar isso como pauta, traz espaço e visibilidade para a gente falar de aspectos que, ao decorrer de toda a vida, de todo ano,
nos atravessa e atravessa a nossa sociedade. Então é isso que eu vejo, oportunidade para que a gente traga esse tema à luz e fale sobre ele. Legal, eu até pegando o gancho da sua fala, Kelly, o Fábio trouxe muito que na empresa dele, que ele trabalha atualmente, tem uma campanha, tem um cuidado muito, uma campanha não, tem um cuidado muito legal com essa temática e não é especificamente em novembro, é ao longo do ano. E não fazem atividades especificamente em novembro para trazer a referência de que é uma demanda de conscientização ao longo do ano. E em conversa com o Fábio, aí, um forte abraço pro Fábio, com certeza vai ver esse episódio. Eu fiquei pensando, é um impulsionamento, um início interessante para começar em novembro, mas por que não ter uma cadeira fixa para trazer uma pessoa negra relevante todos os meses? E a ideia que eu tinha de fazer esse mês de novembro com uns 6 convidados, eu mudei de ideia a partir dessa conversa com o Fábio. Então pensei, tenho você e mais 4 convidados aí antes de terminar o ano, e a partir de janeiro, pelo menos uma vez por mês, trazer uma pessoa negra relevante para falar de carreira, para falar de trajetória, para sempre termos em pauta a conversas sobre racismo, sobre a questão de educação, sobre a importância da diversidade, num lugar muito de educação, de trocas, de proporcionar para as pessoas que não tiveram a oportunidade de vivenciar mazelas que você vivenciou e vivencia, e que eu e os demais convidados que já passaram e que vão vir aqui possam conseguir enxergar. Como diz um autor que eu não vou me lembrar agora, os olhos enxergam onde os pés pisam. Se a gente não convive em determinados ambientes, teve trajetórias diferentes, a gente não vai conseguir imaginar algumas dificuldades, alguns problemas. E essas conversas, elas servem por meio do alcance da internet para isso. Com certeza. E eu acho muito importante esse olhar que você teve e essa conversa. Que bom vocês tiveram essa oportunidade. Eu já ouvi alguns intelectuais, inclusive a Djamila fala muito sobre isso, dela ser convidada em massa, né? Que ela é convidada para falar sobre outros temas, mas em massa ali no mês de novembro. Como se o negro também só conseguisse, né, ou Espaço. tivesse apto a falar por esse viés. Não seria alguém visto como competente o suficiente para falar de temas técnicos, né? Temas que às vezes Perfeita foi colocação. fruto de muito estudo, entre outras coisas. E eu acho que isso é muito importante, né? O ser negro, ele é algo que é nosso, nos transpassa, mas não é só o que nós somos, né? Não que seja pouco, é muito. Mas a nossa vida não passa só por aí, né? Você sabe também, eu sou uma mulher bissexual. Muitas vezes a gente acaba também se prendendo nesse aspecto, de falar sobre a sexualidade. E o ser humano é um ser completo e que pode compartilhar, inclusive ensinar muitas coisas pra gente, né? Perfeito. E falando sobre a importância desse debate não só no mês, Kelly, em um momento da conversa com o Fábio, que foi o segundo dessa série, Fábio Lafa, eu puxei o ponto do quanto essa trajetória, essa conversa na mesa vem evoluindo, mas eu fico preocupado e tenho receio com um ponto que é com o vínculo com a polarização da política. Porque as temáticas de diversidade, elas têm uma tendência a ser pautadas por um grupo específico político. E infelizmente fica esse fla-flu. Peraí, essa pauta aqui é de tal lado, essa outra pauta é de tal lado. E isso empobrece o debate, isso distancia, aproximar uma conversa mais racional, o contraponto, sem um vínculo igual é do time. Sim. O que você acha sobre isso, Kelly? E aí não é nem sobre o lado a política específico, mas sobre essa levada de direcionar e canalizar para um lado. E até um ponto importante, eu dividi essa série com alguns amigos que não são negros e veio um ponto de alerta também. Falou assim, ó, Marcelo, eu acho legal, obrigado por compartilhar, eu vou assistir essa série, porque eu compartilhei com essas pessoas pedindo opinião de pessoas que não são negras. Legal. Que eu acho muito importante. Sim. E aí veio esse comentário, e eu não tinha pensado sobre isso, isso ficou na minha cabeça. Eu falei, caramba, será que a gente não vai conseguir abranger um público maior
porque o público que não é negro vai estar pulverizado entre os lados políticos, centro, para um lado esquerdo, para o lado direito, e essa conversa, essa temática que é de extrema importância para a sociedade, não para o público negro, também para o público negro, mas Uhum, para a sociedade, vai ficar vinculado a uma temática, um viés político? uhum. Isso é uma preocupação, por incrível que pareça, que antecede até esse movimento Fla-Flu, como você trouxe, né? Que agora realmente está muito polarizado, né? Sim, É muito infelizmente. difícil você desvincular vários temas, né? Da política. Enfim, e a política nos atravessa também, Sim. né? Mas eu acho que a gente não precisa entrar exatamente nesse ponto para falar sobre isso, porque a Lélia Gonzalez, ela falava que ela era, antes de ser de esquerda ou de direita, era uma mulher negra. Uma mulher negra, né? Inclusive quando ela fazia militância dentro do movimento feminino. Porque a experiência também como mulher, ela se difere Sim. quando se trata de uma mulher negra e uma mulher branca. Ambas estão no lugar, vamos dizer assim, que a gente pode colocar como um lugar minorizado, né? Não falando em questão quantitativa, né? Porque mulheres também são muitas, né? Sim. Mas porque realmente são colocadas num papel subserviente na sociedade, né? Então ela trazia muito, antes de ser de esquerda ou de direita, eu sou uma mulher negra. E aí o que eu sempre tomo cuidado, e nessas conversas que eu faço também com pessoas de diferentes vieses políticos, eu falo, ó, cuidado, porque às vezes o movimento ele quer capturar também algumas falas para si. E quando a gente coloca o racismo na mesa, ele é um tema humanitário. Ele é uma questão histórica, né? Porque não começou agora, foi lá atrás, onde esse tema já existia, mas a discussão era diferente, né? Então veio essa carga histórica, e inclusive, né? E aí aqui eu acho que a gente pode falar não tem problema. A gente vê que o movimento de esquerda aborda mais as questões raciais do que o movimento ali de direita. Mas durante muito tempo a esquerda também foi racista. E dentro de partidos da esquerda, a gente encontra pessoas racistas, falas racistas. Então é importante a gente entender que existem pessoas negras de direita, pessoas negras de esquerda, assim como nós temos aliados, né? Como a gente estava falando já da branquitude, aliados de direita, aliados de esquerda, né? Então é importante que a gente possa falar disso com muita tranquilidade, sem precisar partidarizar. Não é necessário partidarizar para falar sobre o tema racismo, que é um problema da sociedade como um todo, independente do viés político ali. É importante a sua fala, Kelly, para que as pessoas olhem esse tema como deveria ser alguns outros, segurança pública, educação, apartidário. Não tenha o olhar de separar se você concorda com uma ideia, você faz parte de um grupo, você concorda com uma ideia, você faz parte do outro. E partindo do princípio que somos libertos, por mais que existem algumas amarras que ainda nos perseguem, mesmo que de forma velada, é a oportunidade de cada um se identificar com um viés político, cada um se identificar e ter as suas críticas sobre cada movimento, porém que seja entendido que cada um desses movimentos, eles existem porque ainda tem um grande caminho a ser percorrido, como da questão da participação das mulheres, de questões de mais igualdade, questões raciais, entre várias outras. Tem muitas pautas importantes. Mas quando a gente passa pelo lugar que a mulher vem conquistando e ainda do espaço que ela precisa conquistar, estamos vendo aí recente na mídia o quanto a mulher corre risco hoje, o quanto, de uma forma muito triste, por exemplo, e aí falando desse ponto de vista, nós somos pessoas negras, mas você corre risco e se preocupa com coisas que eu não corro risco, que eu não me preocupo. Então colocar e universalizar e colocar todo mundo no mesmo bolo, no mesmo bloco, é um grande erro, porque tem as suas subdivisões dentro do grupo.
Então tem as pessoas negras, o pardo mais retinto, muito retinto, tem o hétero, tem o bissexual, tem a pessoa com deficiência, e conforme você vai juntando mais elementos do que você, de uma condição que você foi colocado, de uma orientação que você tem, o seu grau de dificuldade na sociedade, no mundo corporativo, nos negócios, ele vai mudando de nível, não é? Nossa, com certeza. Aí eu brinco, eu falo assim, ó, que quando eu fui nascer, né, eu não podia ver uma fila de minoria que eu entrava. Falei, nossa, né, mulher, negra, de periferia, bissexual, enfim, né? Então eu acabei sendo atravessada por algumas situações e realmente são situações que te agregam algumas condições que trazem dificuldades em alguns ambientes que você queira acessar, né? Inclusive que você almeje acessar. Você falou aí na sua fala já em relação que você precisa ver para querer, né? Você precisa vislumbrar esse caminho para conseguir seguir por ele. E algumas condições que você nasce te impede de ver algumas coisas, né? Como que você vai querer algo que você nunca viu? Como que você vai sonhar com algo que você nem sabe que existe, né? Você não vê como trilhar. E aí eu percebo que quanto mais você agrega, né, ou tem a sua vida algumas condições, como as citadas aqui, né? A questão racial, de orientação sexual, de religião, né? Você encontra alguns entraves para chegar em alguns lugares. Perfeito, ótima colocação. E aí, pegando esse ponto da conversa, Kelly, quando você, por ser uma mulher negra, por ter um cabelo trançado e não buscar se adequar, não sei se você já alisou o cabelo, já fez prancha, já coisas do tipo, não vejo como um problema. Mas você citou esse ponto de se enxergar em alguns lugares, e esse é um ponto que eu sempre converso e abordo esse tema com alguns amigos. Porque, por exemplo, a minha mãe tem uma doença grave degenerativa e por conta do tratamento eu vou com uma certa frequência em todo tipo de médico que você imaginar. Neuro, entre outros, alguns com mais frequência, outros menos. E minha mãe tem essa doença há 20 anos. Que eu acompanho a minha mãe tem em torno de uma década. Sabe quantos médicos negros atenderam a minha mãe? Não tenho ideia. Nenhum. Faz 10 anos que eu nunca entrei na sala de um pretão ou de uma pretona. Nunca, Kelly. Eu espero muito, ansioso por esse dia. E quando eu olho esse ponto, quantas pessoas a gente vê num cargo de diretoria? Quantos CEOs? Quantas pessoas empreendendo? E aí, olhem as devidas proporções, o que eu vou citar aqui é uma função de extrema importância, mas que fossem pessoas não só empreendendo no Uber, no aplicativo, mas pessoas empreendendo em prestação de serviços, em bens de consumo, em importação, pessoas que fossem representar grandes empresas ou grandes ideias, com pesquisa, com feiras, enfim, que fosse algo além do tradicional. A gente começa a enxergar barreiras. A gente olha para as empresas e olha uma questão de um senso e conseguimos perceber um número maior de pessoas negras, mais ações afirmativas, uma preocupação com a entrada. Mas quando a gente olha o desdobramento pós a entrada e quando a gente olha o lugar dessas pessoas, ele não mudou tanto assim. Uhum. Onde que a gente vê essas pessoas? A gente vê na limpeza, a gente vê na parte de operacional, dirigindo, a gente vê servindo muito e sendo servido pouco. Quando a gente olha restaurantes, aeroportos. Ah, e detalhe, você sabe, a gente trabalha na mesma empresa, para quem não sabe, a gente trabalha no varejo. A Kelly já trabalhou na mesma área que eu, hoje ela está em uma outra área, como ela mencionou, com uma função de líder aí de um time. Eu trabalho viajando alguns momentos, uma ou duas vezes por mês. Tô esperando também um piloto negrão, uma pilota.
Não tô. Ó, e aí digo mais. E na parte aí, esse é um ponto interessante. Para eu que viajo bastante de avião, para todo tipo de lugar dentro do Brasil, não é nem a questão da raça entre pilotos. A gente tá com outro problema num piloto ainda. Porque ainda não tem nem mulher lá. Tem Uhum, pouquíssimas. sim. Então, a gente tá com uma outra barreira que veio melhorando no mundo corporativo normal. Quando a gente olha um piloto, quando a gente olha até comissário de bordo, aeromoça, pouquíssimos. Então, quando eu Quando a olho. gente olha quem está viajando de avião. Exatamente. Exatamente. E, Kelly, você costuma perceber os ambientes onde você tá? Nossa, demais. Como E que é isso pra você? isso é uma coisa que me acompanha desde criança, desde quando eu ainda nem pautava esse tema. Porque, assim, tanto meu pai quanto minha mãe são de origem simples. Mas eu tive muita sorte de ser filha da dona Márcia e do seu Jair, porque foram pessoas que saíram dos seus ambientes, cada um do seu jeito, saiu dos seus ambientes para conseguir alguma ascensão social, para conseguir conquistar as suas coisas, né? E quando a gente fala sair do seu ambiente para conquistar a ascensão social, desde muito tempo é acessar lugares mais embranquecidos, né? Sim. Então, desde criança eu vivencio isso na minha escola, né? Muitos colegas que passaram por aqui falaram, eu estudei em escola pública, eu estudei em escola particular, mano. Que legal. Foi muito bom. Não me lembrava desse detalhe da sua Eu trajetória. acho que eu nem é uma coisa que a gente realmente tenha conversado. Mas eu estudei em escola particular, não era uma escola particular assim, né, pueridomos, era uma escola particular de bairro, né? Mas, mesmo ali, já existe uma diferença social muito grande. Você já estava muito fora da curva, Sim, inclusive. Falando de pessoas negras, de jovens, crianças negras, já tá muito fora da curva aí. muito fora. Então, na minha sala, tinham pouquíssimas pessoas negras. Pouquíssimas. Assim, de memória, eu lembro de, durante muito tempo, ser eu e duas meninas, duas outras meninas. Uma, inclusive, adotada por uma família branca, né? Então, era uma filha adotiva ali. Então, a ascensão dela foi através da adoção, vamos dizer assim. E uma outra menina negra que tinha uma trajetória muito parecida com a minha. E o meu pai, ele é um líder político. Olha Eu só. acho que isso você Também também não não sabia. sabia. O meu pai é um líder político. E a gente também sempre acessou, por conta disso, alguns lugares, mesmo com viés de esquerda, muito, muito branco. Meu pai também teve uma ascensão social e ele foi dono de restaurante, ele teve alguns papéis assim sociais de liderança ou de um lugar de uma remuneração mais interessante. E aí, quando eu olhava e eu não me via. Então, desde criança eu vivenciei isso, né? E até hoje eu vivencio em muitos ambientes ser a única pessoa negra ou parte de um pequeno grupo. Aonde eu via mais pessoas negras, por incrível que pareça, e aí depois eu até falo uma coisa que você também me ajudou. Aonde eu via mais pessoas negras era no trabalho da minha mãe, porque a minha mãe era funcionária pública. O que é necessário para entrar no serviço público? Formação, em alguns casos, formação superior. Formação superior e o que? Você presta um concurso, você passa por um processo seletivo com uma pessoa cheia de viés inconsciente que precisa te dizer um sim ou não? Não precisa. Você precisa passar na prova, certo? Então, eu via muitas pessoas negras, muitas Você tem assim, um outro tipo exagerei. de barreira. Tem um outro tipo de barreira. Exagerei também. Mas era um ambiente com mais pessoas negras do que outros que eu frequentava, o funcionalismo público. Tanto que até algo que às vezes eu defendo, que tem aquele viés, funcionário público é vagabundo, né? Desculpa a palavra, funcionário público é alguém ali que não faz um bom serviço ou algo do tipo. E frequentando o ambiente público, eu vi assim, um ambiente muito bem estruturado, muito organizado. Minha mãe mesmo trabalhava muito. E esse ambiente cheio de pessoas negras, Olha só, ali que onde eu estava. interessante.
E da parte que eu falei do seu cabelo, Uhum. que você muda constantemente, e diga-se de passar, está muito bonito, sim, muito bonito mesmo. Obrigada. E Kelly, durante muito tempo eu tive muita dificuldade, mas muita dificuldade mesmo para mim enxergar e perceber um pouco das coisas ao meu redor que hoje eu vejo como óbvias, mas o óbvio não existe, o óbvio só é óbvio para quem diz. Boa. E eu não achava tão legal até pouco recente quem colocava um cabelo que fosse mais próximos às nossas origens, Uhum. que tivesse mais similaridade à cultura, achava que estavam querendo se aparecer, que era desnecessário. Olha só, não é uma pessoa branca que está fazendo esse comentário. E depois de um tempo, quando eu comecei a me colocar no lugar de prestar atenção nos ambientes onde eu transito, eu falei, caramba, o viés inconsciente, que é um tema que eu tenho bastante interesse, inclusive tem um livro, até fazendo no outro canal que fala de literatura, um conteúdo sobre o livro Viés Inconsciente, que eu não lembro da autora agora. O quanto que esse pensamento ele tá ligado à falta de eu enxergar isso nos ambientes onde eu estou. Se eu tivesse em muitos ambientes que tivessem pessoas negras, estilosas como você, que colocassem tranças bonitas como essa, homens, como o Alisson aqui que tá operando, que vocês não estão vendo, ó. De vez em quando ele coloca umas tranças muito legal. Eu sinto muita inveja do Alisson, porque agora que eu tenho Ele tem vontade de onde prender colocar, as eu não tranças. tenho mais aonde prender, então vou ter que ir para uma linha daquelas de colar, mas eu ainda vou matar essa vontade. Se tivessem mais pessoas assim, Kelly, talvez fosse visto com mais naturalidade. E Sim. eu lembro da minha infância, onde traços característicos de um grupo muito específico de negros, que é lábios grossos, nariz largo, é, lábios e a parte do olho, até a mão um pouco mais escura, que está dentro das divisões da nossa origem, aquilo era visto como feio. Uhum. Então, assim, e aí a nossa audiência vai entender o exemplo. Falar que era um nariz de batata, o vínculo com o nariz de batata é extremamente pejorativo, porque Uhum. tava fora. O cabelo trançado, o cabelo Black Power tava totalmente fora. Sim. Se nós tivéssemos mais pessoas com a sua fluidez na fala, elegância, cabelo bonito, postura, cuidado na fala em mais lugares, talvez nós não tivéssemos o viés inconsciente de que o olho azul, o cabelo dourado, que tem a sua beleza, é muito bonito também. E essa diversidade, essa variedade, eu acho que embeleza ainda mais, porque Uhum. deixa de ter uma única referência, não seria visto como um padrão a ser seguido. Então, Uhum. a falta de semelhantes nossos em lugares importantes possivelmente faz criar um viés inconsciente de que aquilo tá fora do padrão. O Uhum. comum e o adequado é o cabelo liso, é o não ter trança, e aí se mistura a luta, a apropriação de cultura. Eu não tenho profundidade em conhecimento de verdade para isso, mas parece que a gente está se distraindo daquilo que é importante. Uhum. Então, respeito quem pensa diferente, mas acho que antes da gente falar entre se é apropriação de cultura ou não, como eu disse, não tenho profundidade nisso, Uhum. mas acho que a gente deveria falar de como que a gente aparece em mais lugares, como que a gente tem cabelos bonitos em mais lugares de mídia, de profissões, sem ter ninguém torcendo o nariz. Uhum. Como que a gente vê um nariz largo, um lábio grosso, carnudo, sem fazer a associação que aquilo tá muito fora. Uhum. É tendo mais pessoas em lugares de destaque. E como que a gente consegue ter pessoas em mais lugares de destaque? Quando eu comecei esse podcast, eu falei para alguns amigos meus, falei, cara, a gente precisa ter mais pessoas semelhantes a nós em telas, na internet, na TV, nas empresas, em mais lugares. E durante muito tempo eu não vislumbrava na minha carreira querer ser líder. Eu fico pensando o quanto de viés inconsciente tem nisso, Uhum. porque há 5 anos atrás eu não sabia explicar por que que eu não queria ser. Entende? Sim, com certeza. Também fui atravessada por isso.
né? Eu tinha trazido esse contexto de ter estudado em escola pública ser algo, escola particular ser algo bom e ao mesmo tempo ruim, é porque essa beleza que você trouxe aqui, falou assim, nossa, sua trança tá muito bonita, né? Hoje eu recebo muitos elogios, mas na minha infância, na minha adolescência, e essa é uma vivência comum de outras meninas negras, imagino que meninos também, eu não era vista como bonita. Eu descobri que eu era bonita muito depois. Tem algumas ocasiões, e eu converso com outras meninas negras que também hoje têm uma autoestima conquistada, né? Vamos dizer assim, porque isso aqui é construção, tá, Marcelo? Sim, Não é sim. fácil. Chama a gente de metida, né? Ah, nega metida, preta metida e tal. Eu falo, nossa, que orgulho, porque isso foi um processo de conquista. Na minha escola, sendo eu mais duas meninas negras, a gente tinha muito isso, né, antigamente, fazer votação na sala. Não sei se vocês faziam. Ah, quem é a menina O mais caderno, bonita da o sala? caderninho, Quem que, sim. a enquete. Quem você levaria para a ilha deserta, lembra? Quem Boa. lembra disso, né? E, obviamente, meu nome nunca aparecia aí. Em situações de amizades, e amizades, assim, realmente próximas, eu lembro que tinha uma certa necessidade de me embranquecer. E aí eu vou entrar no corporativo fazendo essa conexão. Eu lembro de uma amiga muito querida, que eu amei muito, um dia olhar para mim e falar assim, mas você não é tão negra assim. Como se o ser negra fosse um defeito e ela me amasse tanto que ela queria, poxa, mas Tirar também. isso de você. Exato. Né? Então, e aquele assunto, aquele dia me marcou muito, porque eu lembro que eu entrei numa discussão com ela, eu era adolescente, porque foi um período de ensino médio. Entrei numa discussão com ela de falar assim: como assim eu não sou? Eu sou negra sim. Aí ela começou a descrever os meus traços. E naquele momento eu sei que era uma questão muito mais de ignorância, porque realmente a gente tinha um relacionamento muito bom, mas me feriu, né? E demandou algumas terapias para eu me curar disso, tá? Falou assim: ah, mas olha o seu nariz, por exemplo. Ele não é aquele nariz tão largo de negro, a sua boca é uma boca bonita, mas não é aquela bocona de negro. E eu fiquei assim, com aquele mix de sentimento de é uma amiga que eu amo, ela tá me elogiando ou não? E ao Não tô mesmo tempo é uma entendendo. fase da vida que você quer fazer parte de algum grupo. E aí vem a Sim, dúvida: de que grupo eu sim. faço parte? Eu sou negro ou eu não Ou eu sou? não sou? Eu aliso o cabelo ou eu assumo o cabelo do jeito que é? Exato, exato. A minha sorte, novamente, aí por isso que eu falei isso e agora repito, de ser filha da dona Márcia e do seu Jair, é porque a minha mãe sempre foi uma mulher muito vaidosa e que se fazia muito bonita. Minha mãe. E tem um pouquinho de cuidado nosso também, que a gente pode entrar nessa questão que a minha esposa. Não é uma mulher negra retinta como eu. E às vezes ela fala assim: a gente só vai na padaria, para que você vai se arrumar? Eu sei que eu não sou olhada, meu amor, como você, né? Então a gente tem esse cuidado. E minha mãe sempre foi uma mulher muito bonita, o meu pai também, de se fazer bonito, de se arrumar, de sair sempre alinhado. Então eu meio que me convenci, assim, né? Falei, pô, meu pai é bonito, minha mãe é bonita, eu vou ter esse azar terrível de só eu ser feia, né? Então eu fui construindo. Mas até no corporativo, Mal, o que, que eu percebo? A gente fala muito, né? Soft skills. Então, comportamentos que você tem ali no ambiente corporativo que te ajudam a se desenvolver, né? E quanto desses comportamentos nada mais é só do que comportamentos brancos. Não necessariamente é um comportamento corporativo. Então, às vezes, eu acho que a gente também precisa descolonizar o nosso olhar em relação ao que realmente um comportamento adequado ou simplesmente é um comportamento branco. Porque nós temos uma linguagem diferente. Eu sei falar uma linguagem corporativa, mas você acha que na minha família eu falo assim? Você também não, Com certeza. provavelmente. Se a gente estiver numa roda de amigos negros, como que a gente se comunica? A gente tranquilamente fala, e aí, mano, né? Tem algumas questões também que eu acho que, de certa forma,
limita o acesso da pessoa negra e da pessoa pobre ao corporativo. E eu acho que uma dessas travas é a linguagem. Então, não só o cabelo, não só a estética. Por exemplo, eu tô aqui, eu estou de blazer, né? Tô de blazer. Você colocar um blazer colorido, hoje é mais tranquilo, mas antigamente também não era muito adequado. É sempre o blazer branco, azul ou preto, né? O sapato era um sapato social. Então tudo é meio meio europeu, né? Meio embranquecido. E aí você precisa meio que, ou precisava mais, se adequar, porque senão você não passava nem da entrevista, né? Como que você vai ter um cabelo afro dentro da empresa se você for com um cabelo black numa entrevista, pelo menos, né? Tem algumas recrutadoras e empresas que hoje têm um olhar mais descolonizado em relação a isso. Mas tem empresas e tem recrutadoras que vai achar que você é um desleixado, porque Em você alguns tá com seu cabelo segmentos você não vai natural. passar Você ainda. não vai passar, exatamente, né? Então é muito difícil. Eu lembro, inclusive, não vou falar o nome porque eu não pedi permissão, mas em algumas conversas com uma colega negra da empresa, ela falou assim: olha, quando eu comecei a assumir o meu cabelo, eu lidando, tendo ali uma convivência diária com executivos, em vários momentos eu tinha algumas abordagens que falavam assim: olha, eu acho que esse cabelo não é tão adequado para o ambiente, não combina tanto com esse ambiente. E isso acontece, infelizmente, até hoje. Acho que essa semana até conversei com você. Teve uma abordagem com uma outra colega que não é essa. Ela estava de trança, né? E aí ela também está nesse movimento, essa ascensão ali no corporativo, de se tornar uma liderança. Falou assim: olha, eu acho que esse cabelo não combina com liderança. Assim, uma dica, né? Então é um processo muito complicado. Só que hoje, Mar, eu prefiro comprar a briga, mas eu compro também aquilo que eu posso, sou sincera com você. Claro, Eu sou bem cuidadosa com algumas coisas. claro, tem uma linha tênue entre comprar uma briga para ajudar a luta a subir um patamar, um degrau, entre se expor e ficar vulnerável e perder aquilo que foi tão difícil de construir. Sim, Então, quando se fala entre se impor e abrir a boca em alguns momentos importantes, em salas relevantes, com pessoas que têm um poder de caneta diferente do que a gente está acostumado, é importante para quem está ouvindo que não é tão simples assim. Não é tão simples porque a gente quer que a luta evolui, que possamos ganhar mais espaço, mas a gente não quer perder uma condição básica de pagar as contas, de poder viajar uma vez no ano, de ter referências. Nós estamos na quinta maior metrópole do mundo, que é a cidade de São Paulo, e a gente vai em um evento da área e encontra uma pessoa que trabalhou 5 anos atrás, que conhece uma pessoa da família que você viu num outro ambiente, mais de X milhões de pessoas dentro da mesma cidade, e a gente tem esses encontros. Então é importante cuidar das relações, é importante cuidar da reputação. Quando a gente fala de reputação e de se propor a passar algumas linhas, a gente entra no racismo estrutural, uhum, que é a prática de algumas ações sem perceber que é racismo, seja por uma pessoa negra ou por uma pessoa branca, e ser recebido aquela situação e não perceber que aquilo é um racismo. Como diz o Silvio de Almeida, o Brasil é o lugar onde o racismo estrutural deu mais certo, sim. que é exatamente esse movimento. Quem pratica não percebe, quem recebe também não se dá conta disso. Que é a fala do não combina tanto o seu cabelo. Exatamente, exatamente. E algo reproduzido, né, por nós. Inclusive, isso acaba sendo até argumento para racista, né? Falar assim: ah, até o negro é racista com o próprio negro, que é uma frase de uma ignorância, mas até dá para compreender, porque realmente o racismo estrutural ele é tão enraizado e ele
tão posto que às vezes até a gente reproduz, né? Sem perceber. E a minha avó uma vez me fez um comentário, hoje tá perdoado, então a gente pode falar assim, né? Eu lembro quando pela primeira vez eu trancei o cabelo, porque eu alisei primeiro. Quando eu tinha 12 anos, eu alisei meu cabelo, Má. E aí eu fiquei um período com o cabelo alisado. Aí eu cortei ele bem curtinho. Eu tinha acho que uns 16, 17 anos. Fui pra escola lá particular com o cabelo bem batidinho, até ele se tornar um black power, que foi quando você me conheceu que eu tava de Sim. black. E aí depois eu comecei a experimentar outras coisas. E aí eu fiz uma visita na minha avó. Aí ela falou assim: Nossa, filha, que cabelo é esse? Ela tem o cabelo crespo, mas eu nunca vi o cabelo dela, né? E aí eu trouxe ali o contexto. Eu falei, vó, é o cabelo que Deus criou, né? Eu peguei ali o viés religioso que ela tinha ali. E eu falei assim, ó, o Para cabelo usar que uma Jesus linguagem. fez pra mim. Aí ela, falei assim, eu vou transformar aqui, mudar o que Jesus fez pra mim, pra senhora me achar bonita. Esse aqui é o cabelo que Deus me deu, vó. Aí ela ficou mais. Eu peguei ali num lugar que ela valorizava, né? Mas é muito, infelizmente, muito mais comum do que as pessoas pensam. Agora eu percebo que existe uma entrada, uma aceitação maior. Tanto quanto o cabelo, quanto a roupa, né? Que é mais comum pessoas negras utilizarem, estampas, por exemplo. A estampa nem sempre é bem vista no ambiente corporativo e é algo muito comum entre a população negra usar o estampado, né? Eu vejo que existe uma aceitação maior, mas ainda tem um caminho para a gente seguir. E falando de aliados, eu acho que os aliados também precisam descolonizar um pouquinho mais esse olhar, né? E ver a gente ali realmente como algo bonito. E dando minha opinião particular, eu não vejo nenhum problema, por exemplo, de uma mulher branca querer fazer uma trança. Não vejo nenhum problema. Inclusive, incentivo, passo o contato da minha transista para ela ganhar dinheiro. Que geralmente são mulheres negras que fazem, né? Então, eu sou muito tranquila quanto a isso. Eu acho que realmente a gente tem outras lutas para enfrentar primeiro. Não que a gente não vai falar sobre isso, a gente vai falar. Mas eu acho que a gente tem algumas questões mais urgentes para a gente resolver. E por falar em aliados, Kelly, tem um ponto que eu acredito que existe um local onde não permite muitas pessoas brancas enxergar, que é o preconceito não é o negro ser só o negro ser chamado de macaco, ser chamado de coisas que essas referências mais históricas, mais antigas. Como tudo no mundo, o preconceito também evoluiu. E ele é mais sutil. Então ele não é mais como era há 15 anos atrás, é falar assim, ah, você parece com tal bicho, você parece com isso, parece com aquilo. Ele tá mais sofisticado. Ele não deixou de existir. Ele se modificou e evoluiu. Como que ele evoluiu? No viés do que é comum para uma abordagem policial, na referência de quem oferece um risco de segurança para quem está num ponto de ônibus. Ele evoluiu para comentários do tipo: será que a sua trança é adequada para esse ambiente? Sem perceber, de novo o racismo estrutural vencendo. A colocação, mesmo que sem nenhuma maldade, dizendo que esse cabelo não é educado por um ambiente, é porque aquele ambiente ele é tomado por décadas por um padrão específico. E esse padrão não permite a entrada de outro. Pensando nesse aspecto, gostaria que você compartilhasse quais são algumas mazelas e alguns medos de uma mulher negra da Kelly. Por exemplo, eu falei alguns, não vou me alongar aqui, que é pegar a nota fiscal, não correr, eu não ando de touca.
E eu tenho lembranças da minha formação, da minha educação, do porquê eu não faço isso. E tenho a maior dificuldade. Eu tenho umas 2 toucas em casa que eu usei quando eu fui para Gramado, mas quando eu cheguei, eu olhei ao redor a Gramado, eu falei, é melhor a orelha ficar gelada. Não é muito inteligente eu colocar uma touca aqui, porque esse ambiente tá mais diferente do que eu tô acostumado. Entende? Com certeza, com Quais são certeza. os medos? Nossa, ainda existem alguns. Eu me policio, viu, Má? Porque eu tenho tentado também trabalhar algumas coisas em mim, porque eu quero acessar alguns lugares com mais naturalidade. Perfeito. É uma militância pessoal, né? Eu falo muito isso com a minha esposa, porque a gente sai muito para lugares mais brancos, né? Que tem mais pessoas brancas. Coisas que são comuns. A nota fiscal, eu pego uma até do bilhete único. Sabe quando você vai na máquina e aí imprimir? Desculpa meio ambiente, mas eu preciso me preservar porque se meu bilhete ali não passar, ele vai falar que eu não Entre paguei a a árvore e a passagem. cana, cada um com seus problemas. Exatamente. Esse tema, né, que a gente acabou de falar, de me arrumar, para mim é uma coisa essencial. Porque você está num lugar desse, você geralmente, infelizmente, é confundido com um funcionário. E aí para evitar constrangimentos e abordagens que eu não quero viver, todo lugar que eu vou, mas eu me arrumo muito bem. Então, gasto mesmo, né? Inclusive, é uma questão ruim financeiramente. Eu vou maquiada, eu vou arrumada. Você não Essas se dá o semanas, luxo de ir para um não. shopping de chinelo Havaianas. Não, nem no Rio de Janeiro. Nem no Rio de Janeiro, né? Que você fala assim, ó, carioca, usa muito chinelo. Eu não consigo, porque a minha sensação é que se eu não tiver arrumada, é muito ruim falar isso, mas a minha sensação é que se eu não tiver arrumada, eu vou ser confundida com Você uma tá mais pessoa que suscetível. não deveria estar lá. E eu quero ocupar todo e qualquer ambiente que eu quiser e puder. Perfeito, eu penso na mesma linha. E pensando nisso, por exemplo, em casamentos recentes de pessoas queridas, eu já há um tempo eu evito roupa social preta. Nossa. Porque por conta do tamanho e do porte, eu ainda tenho um vínculo com segurança. Então, perdi a conta de quantas vezes eu fui abordado em supermercado. É claro que eu não vou em supermercado de social com frequência. Mas dependendo do tom da roupa, no transporte, indo para algum lugar ou momentos de ir para uma entrevista. Hoje é muito mais um online, mas já teve esse momento de utilizar muito mais essa roupa ou numa festa, ou de na própria festa de casamento me procurarem achando que eu sou o segurança. Eu até conversei, fui comprar uma roupa recente pro casamento da filha do Robson, que você conhece. E aí a orientação era não ir de roupa preta, porque foi a escolha da noiva, do noivo, que os padrinhos fossem todos de preto para ser bem diferente. Aí eu falei isso pro vendedor da loja, aí eu falei, agora eu não vou ser confundido com o segurança, mas eu vou ser confundido com os evangélicos. Então, mas eu ainda acho melhor do que ser confundido com segurança. Ainda tem esse olhar, fala assim, de preto, de preto... Aí eu vou ser confundido com o cara da Gocil, vou ser confundido com o cara do tal lugar. Então, acredito que é importante a gente dividir essas preocupações, esses olhares, porque, de novo, algumas pessoas brancas acham que o preconceito é não vou sentar do lado do preto ou você é um macaco. E não é isso. Não é. O preconceito, ele evoluiu, ele tá mais... Não é a palavra inteligente, porque o preconceito não é inteligente, mas ele tá sofisticado. Sim. Que é o chamado racismo estrutural. Então é importante falar e repetir para as pessoas entenderem que esse lugar de comparação com o animal não é frequente como era há 1, 2, 3 décadas. Tá num outro lugar. Da roupa, do cabelo, das falas, das abordagens por agentes de seguranças, entre outros. Com certeza. Abordagens por agentes de segurança, eu acho que é uma vivência mais do homem. Eu percebo isso até pela minha família, né? Já te contei algumas situações familiares.
tive, né, muitos primos que tiveram problemas ali com a lei, vamos dizer assim, né? Eu não sinto muito essa abordagem do policial, mas do segurança, isso é uma coisa que sempre me atravessou. Eu não toco em, sabe, em loja? Não toco em nada. Você deu um Não exemplo de toco em mazelas nada. diferentes. Não toco em Hoje, pra nada. estar aqui, esse final de semana que eu vou estar na casa da Dri, que é a minha namorada, eu deixei uma cuidadora com a minha mãe, que é a senhorinha, a dona Creuza, super atenciosa, cuida tão bem quanto eu quando eu tô ausente para trabalhar e finais de semana quando eu não fico em casa na minha casa com a Dri. E hoje eu fui sacar dinheiro, que ela prefere dinheiro espécie. Olha só, olha os lugares que a gente vai. Sacar dinheiro em espécie para pagar a dona Creuza, os últimos dias. A máquina do caixa eletrônico só trouxe notas pequenas. Depois de ir pro caixa, eu fui pro mercado comprar algumas coisas. Olha para onde eu fui olhar. Inconscientemente, quando eu cheguei no caixa, eu falei: Meu Deus, por que eu tô fazendo isso? Eu fui trocar o dinheiro para pegar notas grandes. Ou seja, trocar as notas de 10 e 20 por notas de 50 e 100. Por quê? Numa abordagem policial, se eu tiver com um monte de nota pequena, o que eu vou ter que explicar? O que você estava vendendo? O que você tava fazendo com esse monte de dinheiro trocado? Dinheiro amassado, dinheiro sujo, eu não pego. Eu não pego porque vai ser difícil para eu explicar o porquê que uma nota de 2 está amassada. E eu não ando com dinheiro por isso. E eu não ando com nota amassada por isso. Eu peço para tocar. Desculpa, seu caixa. Eu não posso pegar essa nota. De preferência, as notas de 50. A melhor do mundo é não andar com dinheiro. Mas nesse caso que eu trouxe o exemplo, não dá para ficar andando com nota pequena. Porque até eu explicar por que nariz de porco não é tomada, vai dar um trabalho danado, eu vou depender da interpretação de quem tá no outro lado, que talvez não teve um dia bom, que tem outros problemas. E sabendo do contexto que nós vivemos, eu não quero me colocar nesse lugar. Sim. Então, contar sobre isso, e eu já tive essa experiência em mesas de almoço, de trabalho, de onde a gente trabalha em outros lugares, as pessoas ficam sério, aí eu fico pensando, é sério? Geralmente ainda coloca uma questão de tempo, né? Ainda É. existe E aí eu isso? penso, sério é você nunca ter ouvido falar disso. Por isso que eu acho tão importante esse lugar da gente falar dessas mazelas. Sim. Além de contextos, de referências, de histórias inspiradoras, falar desse detalhe. Porque eu já tive feedback desses poucos episódios dessa série, Kelly, de pessoas dizerem, como a Adri, por exemplo, falar assim, olha, eu fico muito triste em ouvir você e o seu convidado falar desse tipo de situação. E digo mais, eu nunca imaginei que alguém se preocupasse com esse tipo de coisa. Porque é o tipo de conversa que não vem no café, não vem no corredor. E tristemente a gente tá indo para um lugar que quando tem essa conversa fala assim, ó o mimimi. Ah lá o vitimista. Mimimi vitimista é outra coisa. A gente tá aqui na luta, a gente queria pagar menos imposto, mas tá pagando, a gente queria ter uma mobilidade melhor, mas tá entrando no trem, no metrô, na linha vermelha, tá pegando trânsito. E a gente tá buscando olhar o lado positivo das coisas, buscar uma ascensão social, financeira. Sim. A gente não tá nesse lugar de ficar só reclamando. Mas tem coisas que precisam ser ditas. Com certeza. Por isso que eu queria saber, curiosamente, quais são os medos, porque quando eu olho os meus cuidados, eu não tenho dúvidas, eu não sei quais são. Mas que você tem que ter outros cuidados diferentes do que eu tenho na rua, quando a gente sai dessa sala. Com certeza. E eu só tive essa certeza que a vivência não era particular quando eu comecei a conversar. Então eu vejo essa mesma importância, porque durante muito tempo, por incrível que pareça, eu achei que todo mundo fazia isso. Eu achei que era algo que todas as mães falavam para os seus filhos não mexerem nas coisas. Não mexe na bolsa, você tá dentro de uma loja. Eu achava que todo mundo era assim. Até começar a compartilhar a minha vivência com pessoas brancas e pessoas pretas e falar assim, entendi qual que é a questão aqui e sobre o que realmente a gente está conversando.
como a gente resolve esses medos, Kelly? É importante a gente continuar para se resguardar, é importante a gente fazer terapia, conversar com mais pessoas. Como a gente se desvencilha desse medo de ver um carro policial e não abrir os vidros já de cara e acender a luz de dentro? Como que a gente vai em um lugar e se permite não gastar aquele papel porque não tem necessidade e sair sem nota porque você tá andando tranquilo? Como Uhum, que a gente corre tranquilo para pegar um ônibus? Como que a uhum. gente se desvencilha disso? Vai precisar de mais muitas décadas, ou a gente precisa se curar e conversar e buscar ajuda, ou esse medo faz parte de um mecanismo de sobrevivência? Nossa, mas eu queria ter essa resposta, viu? Mas, assim, consigo construir alguns pensamentos aqui com você a respeito disso, porque eu acho que são ações que deveriam correr em paralelo, né? Eu acho que tem um trabalho que ele é seu, você, pessoa negra, né, que tem que fazer, e tem um trabalho que é da sociedade, né? Mas assim, eu acredito muito em você dessensibilizar o olhar. Eu falo isso para minha esposa. Eu vou num ambiente só para dessensibilizar aquele espaço, né? Você não tem que ser novidade. Então, não se permita não ir em algum lugar porque você acha que você vai ser a única pessoa negra. Não se permita. E se você tiver algum problema em relação a isso, aí eu acredito muito que você ter um bom terapeuta e você cuidar da sua saúde mental com um psicólogo que consiga trabalhar fazendo esse recorte racial, porque também não são todos, né? Vai te ajudar a ocupar esses espaços. Não se limite, né? Não é porque você não viu ninguém lá que você não vai ser o primeiro a ocupar aquele espaço. Infelizmente, a gente precisa, isso falando como pessoa negra para pessoas negras, a gente precisa se movimentar e não se deixar ser parado e nem se parar. Aí por que eu falo de um paralelo? Em contrapartida, a gente precisa que a sociedade avance também para que isso seja menos doloroso. Não é justo a gente precisar fazer tanto esforço para conquistar espaços que, na sua maioria, a gente construiu, né? A gente teve aí recentemente a ministra Carmen Lúcia citando Emicida, né, em uma situação específica, alguns devem ter visto. E eu gosto muito desse álbum Amarelo, que ele grava no Teatro Municipal. E ele traz ali, nossa, a gente ocupar esse espaço é um ato histórico, porque o nosso povo construiu esse espaço, né? Então a gente não pode ter nenhum receio de ir a lugar nenhum. Porém, eu vou fazer um adendo. Quando for pela sua segurança, que a sua prioridade seja a sua vida e a sua saúde. Então, se você achar que você precisa se preservar de uma abordagem policial, enquanto essa segunda paralela social não avança, se preserve. Né? É algo que eu ouço muito também o Mano falar, né, sobre isso. Ó, menino negro, um cigarro de maconha na sua boca não é igual a um cigarro de maconha na boca de um rapaz branco num bairro de luxo. Então, se preserve, Muito mas legal não a sua, pare. sua fala, Kelly. E aí, já chegando, caminhando para o final, ia pedir uma recomendação sua, você já fez de forma intuitiva. Você acompanha o Mano a Mano? Nossa, demais. Você viu a última fala uma fala que viralizou, que ele deu pro Cabelinho, que ele citou o Oruan, citou o Pose, que foi no Sim. sentido de alguém, um negro vivido, e veio muito na fala de um conselho, quase de um pai. Ele fala: não dá para ter certas posturas, não dá para estar perto a 10 metros de boca, não Uhum. dá para estar próximo de pessoas procuradas pela justiça, não dá para. E ele fala uma série de situações que é necessário evitar, no sentido de se preservar, que é Exato. exatamente o que você falou em outras palavras. Uhum. Então a gente tem que cuidar de certas situações e se preservar.
E esse se preservar até a gente não chegar num lugar mais elevado é ainda esperar em ser impresso a nota fiscal. Então, o apelo para o meio ambiente é importante, a gente precisa cuidar da natureza, mas a gente cuida da natureza para esse ambiente, o ecossistema funcionar em prol a nós, seres humanos também, e os animais e toda a fauna e a flora. Mas não vai ajudar a estar com um bom ar se a gente estiver atrás de uma grade por um vacilo de um contexto e um mundo que a gente sabe como funciona. E vale o reforço também, quando a gente fala de segurança pública e forças policiais, eu particularmente não vejo a polícia como instituição racista. Eu vejo que a polícia é feita de pessoas e pessoas fazem parte de um conjunto que é racista, que sofre racismo estrutural. Então isso vai acontecer com professor, isso vai acontecer com político, isso vai acontecer com motorista de ônibus, isso vai acontecer com a pessoa que está servindo, que está sendo servida, com uma certa com uma certa concentração maior em alguns lugares do que outro. Então, consigo separar a instituição das pessoas, por mais que a instituição explorando um pouco mais da segurança, possa fomentar isso. Mas eu não vejo um problema só das instituições, ele extrapola a instituição, porque toda e qualquer instituição e empresa é formada por pessoas. Então, o cuidado que a gente tem que ter como se preservar, eu acho uma ótima mensagem, hein? Poderíamos falar de abrir várias ramificações. A gente falou e abriu várias janelas aqui. Sim. Então dá para falar sobre educação, dá para falar sobre acessar vários lugares. Por isso que eu acho que é tão rico trazer pessoas diferentes e cada conversa segue mais por um caminho do que a anterior, mesmo sabendo que todas elas estão debaixo do mesmo guarda-chuva. Mas é um guarda-chuva enorme. E é importante que a nossa audiência, mesmo daqueles que não são nossos semelhantes no sentido de pessoas negras, passem a ter curiosidade e a entender sobre isso. Para finalizar, Kelly, para quem quiser conhecer mais sobre essa luta, sobre a trajetória e principalmente para os aliados, que são as pessoas brancas, de novo, a gente não quer pregar só para convertido. A gente quer extrapolar o público das pessoas negras, porque se não sair desse público, a gente não vai conseguir uma evolução significativa. Com certeza. Qual que é o caminho, quais indicações que você faz, alguns deles, sobre, sei lá, série, livros, formações, independente de acesso financeiro, que as pessoas podem começar para se enxergar um pouco melhor, para abrir um pouco os olhos, para treinar essa vista? Bom, eu acredito muito no modelo de um contato mais emocional, né, para aprendizagem. Então, eu reforço a sua indicação do podcast do Mano Brown, Mano a Mano, do próprio CD ali, Amarelo, do Emicida, porque eu acho que traz ali um fator emocional muito importante para que a gente possa atingir algumas regiões que alguns livros e algumas conversas acabam não alcançando, né? E que você se permita, pessoa negra ou pessoa branca, a aprender com pessoas negras. Então, leia autores negros, né? Citei aqui Lélia Gonzalez, por exemplo, a própria Djamila Ribeiro, né? Leia autores negros, saia ali um pouco dos livros acadêmicos de pessoas brancas e vá para a academia também ali dos intelectuais negros, que você vai aprender não só sobre racismo, mas sobre uma série de coisas. Muito bem, Kelly. Obrigado. Agradeço muito a sua disponibilidade. Foi um ótimo Obrigada, papo. Elmar. Amei estar aqui com você. Passou super rápido. Foi. Daria para conversar tranquilamente o dobro ou o triplo desse tempo que nós utilizamos aqui. Para você que chegou até aqui, coloque uma pergunta, um comentário sobre a nossa conversa, alguma curiosidade que você deseja trazer para Kelly, que vai ficar visível para ela também no nosso chat, nos comentários. Se inscreve aqui no canal, não deixe de ativar os sininhos para você ser lembrado dos conteúdos que vão vir à frente. E se inscreve no canal, não se esqueça, para você receber todo esse conteúdo, não só dessa série, mas de todas as outras temáticas que eu trago aqui no canal, sobre liderança, carreira, saúde, enfim.
Obrigado por estar aqui, obrigado por ter chegado até essa parte da conversa. Até o próximo episódio, um forte abraço.